Abram todas as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos de pé, em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, a palavra aqui é Hades, entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, diante de Ti nos achegamos mais uma vez, mais uma noite, carentes da misericórdia e da graça divina, porque a parte da graça do Senhor, nada podemos. Senhor, precisamos da ação poderosa do Espírito Santo, salvando, convencendo, convertendo. Estamos cansados de retórica, Senhor, palestras. Necessitamos de demonstração do poder e do Espírito Santo, para que a glória seja sua e de mais ninguém. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Queridos irmãos, o texto que está diante de nós é um dos mais solenes de toda a Escritura, de toda a Bíblia, e para mim particularmente é um dos textos mais chocantes de toda a Escritura. O juízo final, o dia do grande julgamento final, onde irão comparecer todos os homens que já existiram na face da terra. Eu confesso que muitas vezes, quando abro a Escritura para pregar, eu não me sinto à altura de alguns textos, não me sinto capaz de expressar com precisão a grandeza, o poder, a profundidade de alguns textos, e esse eu acredito que seja um deles. Este texto aqui tem que mexer com nós. Paulo disse, Jesus disse, Pedro disse, que todos nós um dia iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Salvos e não salvos serão julgados. Depois da destruição de Satanás, João vem descrevendo aqui a derrota dos inimigos de Cristo. Cai a Babilônia, cai o anticristo, cai a besta que sobe do mar, cai a besta que sobe da terra, cai o falso profeta, e cai o último inimigo, o dragão, Satanás. Depois da destruição dele, João vê o julgamento final. O fim do antigo sistema chegou, e agora é o momento da implantação da eternidade. João está revelando o fim da história do mundo. O plano de Deus finalmente foi cumprido. Agora Deus chama todos os homens para a sala do julgamento.
E ao serem abertos os livros, todos serão julgados de acordo com a justiça divina. Esse é o dia, queridos irmãos, que ninguém irá escapar. Esse é o dia que finalmente a maldade e os pecados de todos os homens serão julgados e punidos. Os grandes nomes do mal que morreram impunes serão trazidos de volta para prestar contas a Deus de todos os seus crimes. Esse texto destaca algumas características do juízo final, e é isso que nós vamos ver com a permissão de Deus. Preste muita atenção. João está tendo uma série de visões na ilha de Patmos, e ele as registra, formando assim o livro de Apocalipse. E aqui ele está tendo mais visões, as visões finais, e a primeira coisa que ele vê é um trono, e alguém sentado nesse trono. Verso 11: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Presta atenção, o verso 11 no grego começa com e vi um grande trono. Esse ele é uma conjunção aditiva. Com esse João inicia esse texto após referir ao que o antecede. Ele está explicando algo, então 11, vi um grande trono branco. E qual é o fato que ocorre antes do verso 11, antes do juízo final? A destruição de Satanás. Deus finalmente está colocando um fim no diabo. E o que Deus tem em mente? Ele está limpando e colocando ordem em toda a criação, para então preparar uma nova criação, livre de todo mal. E ele inicia essa limpeza banindo o diabo, banindo a besta, banindo o falso profeta e banindo a grande meretriz. Entretanto, todavia, ele prossegue. O mundo ainda não está completamente limpo do mal. Então ele prossegue no verso 11, a limpeza do cosmos. E agora, ele vai banir, julgar, destruir seu outro inimigo, e talvez o maior deles, o homem. E ele vai banir o homem, limpar e purificar o universo, enviando-o ao inferno. Assim, a criação estará livre de toda a corrupção e do pecado trazido pelo vil homem. É isso que ele está fazendo. João volta os seus olhos para o céu, e o texto diz: e vi um trono. Veja só, João tem a visão de um trono, mas o trono que ele vê não é um trono de um rei, não é um trono de um monarca, é o trono de um juiz, é o trono do julgamento. Paulo menciona ele em Romanos 14:10, pois todos compareceremos perante ao trono do julgamento de Deus. Presta atenção, irmãos, o que João está vendo aqui não é um trono de misericórdia, como de Hebreus 4, acheguemos juntamente ao trono a fim de receber graça e misericórdia. Esse não é o trono de misericórdia, esse tempo passou. Este é claramente o trono do julgamento final, que decide o destino eterno dos homens. É isso que João está vendo.
Agora João destaca algumas características desse trono. O texto diz que ele é grande e branco. Quando João diz grande, ele destaca as dimensões desse trono. A palavra grande aqui no grego é megas, da onde vem o termo mega, da ideia de absurdamente grande. João quer dar a ideia de grandeza, majestade e glórias em dimensões inimagináveis. É um trono, é um termo para indicar que é algo maior que a vida, maior que os anjos, maior que os arcanjos, maior que tudo que ele já viu. Não há ninguém maior que ele em todo o universo. Todos os poderosos e tronos que já existiram diante desse trono são como insetos. Mas ele não vê só as dimensões, mas vê também uma qualidade. O trono é branco, traz a ideia de pureza, santidade, absoluta isenção de falha, absoluta isenção de pecado. Mas tem uma ideia ainda maior. Essa brancura fala da justiça divina. Significa que nesse julgamento não haverá suborno. É impossível corromper esse juiz. Ele julgará na mais reta justiça. Ele julgará os homens com a mais elevada e perfeita justiça. Ninguém ficará impune. Agora, quem está sentado nesse trono? João percebe que esse trono não está vazio. O texto diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. João recusa nomeá-lo. Ele só diz: é aquele que nele se assenta. Deus é maravilhoso demais para ser descrito em termos humanos. Sem dúvida, o que João tem em mente aqui é o ancião de dias citado em Daniel 7. Mas aqui aponta para outra coisa. O fato de não haver citação de Deus significa que acabou a revelação de Deus aos homens. Eles tatearão na escuridão. Não há mais revelação de Deus para o homem. Não há mais misericórdia. Não há mais perdão. Não há mais chance alguma. Aquele que esteve por anos como Salvador, Redentor, advogado, agora é juiz. Daniel 7,9 diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal. É isso que João está vendo, esse dia terrível. Esse trono, ele é tão grande, tão glorioso. Aquele que está sentado é tão estrondoso. E a justiça que emana, que brilha, a santidade é tão gloriosa, que até a criação sentirá o impacto desse trono. O texto diz, no verso 11: vi um grande trono branco, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Presta atenção, é um ato tão solene esse julgamento, é um momento tão grandioso, tão esplêndido, que a criação vai fugir, vai se dissolver diante deste julgamento.
No capítulo 4 também há uma descrição de um trono. João vê uma porta aberta no céu e um trono. No 4, João vê um arco-íris junto ao trono, que é símbolo da aliança. Aqui não, ele não vê um arco-íris. Acabou a aliança, fugiu. João no 4 vê trovões, são alertas de Deus chamando os homens ao arrependimento. Aqui não há trovões, acabaram-se os alertas. No 4, João vê 7 tochas de fogo junto ao trono, o Espírito Santo como consolador e advogado. Aqui não há consolador. João vê um mar de vidro no capítulo 4, que ficava dá a ideia da pia ou do altar de sacrifício, redenção, expiação, salvação. Aqui ele não vê o mar de vidro. E Isaías e João, quando vê esse trono, eles veem querubins, serafins, anjos e arcanjos cantando: Santo, Santo, Santo. Mas aqui João não vê nada senão o trono. Até os serafins farão uma pausa no seu canto e serão tirados para o último ato da peça. Nesse dia a criação será afetada de tal maneira que a terra passará por uma mudança, assim como está em Apocalipse 6. A atmosfera será enrolada como um pergaminho e se recolherá em respeito a esse trono e a esse julgamento. Apocalipse 6, 3. As estrelas do céu, as estrelas caíram do céu, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrolam. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. É o que João está vendo. Estão todos apavorados e todos em grande expectativa. Finalmente, todos os homens desde Adão serão julgados e a terra ficará livre de uma vez por todas do pecado e do pecador. Salmo 75, 2 diz: quando chegar o tempo determinado, julgarei retamente. Verso 3: dissolve-se a terra e todos os seus moradores. Eu vou te dar uma ilustração para você ter uma ideia. É como se houvesse a sala do julgamento, a sala, e de um lado da sala, de um lado da entrada, os pecadores estivessem entrando para ser julgados, e de outro, enquanto os pecadores estão entrando, a criação, a terra foge desse julgamento. Enquanto eles entram para ser julgados, a criação do outro lado escapa, buscando segurança. Agora, já vimos o trono, aqui o juiz do trono. Agora vamos ver os réus do trono. Quem estará diante desse trono? Verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro que é o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nesse livro. Presta atenção, tem algo aqui. Esse julgamento está ocorrendo depois da ressurreição final, após a segunda vinda de Cristo. Ok? João prossegue dizendo que viu além do trono outras coisas. Ele tira agora seus olhos do trono,
do ancião de dias e bota os seus olhos nos homens. Ele diz que viu outra coisa. Viu o quê? Vi também os mortos. No grego aqui, necros. Eu vi necros. Não há ninguém vivo aqui. Os santos já estão nos céus arrebatados com o Senhor. Tudo que João vê são mortos, necros. João viu Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini. João viu estupradores, assassinos, mentirosos, adúlteros. João viu pagãos, blasfemos. Provavelmente João viu algum dos nossos. Viu Nabucodonosor. E note, eles não estão vestidos de roupas brancas de linho. Eles não estão vestidos da justiça divina. Não é um julgamento para galardão. Todos os mortos de todos os tempos, não importa como morreram, estarão lá. Todos aparecerão diante do juiz de toda a terra. Eles ressuscitarão para receber uma sentença de condenação. Quando o texto diz pequenos e grandes, pobres e ricos, todos os seres humanos passarão diante do justo juiz. E tem outra coisa aqui. O texto diz, postos em pé. Você já viu quando vão pessoas em alguma audiência? Quando é um jovem fedelho, ou quando estão diante de uma autoridade, de um diretor de escola, de um reitor, de um professor, ou quando vem ao culto e eles querem mostrar deboche àquela autoridade, e eles se esborracham na cadeira, e se esnobam, e eles ficam acomodados. Aqui não. Eles comparecerão como os condenados algemados em fileira, e se colocarão de pé diante do juiz. Aqui eles não estão à vontade, mas prestam reverência. Eles apareceram. Agora João vê os livros. Veja só o verso 12 ainda. Então se abriram os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. João volta à profecia de Daniel, que retrata o dia do julgamento, onde livros serão abertos. Que livros são esses? Esses livros contêm registros das boas e más obras de todas as pessoas. Daniel 7,10 diz, o ancião de dia se assentou, um rio de fogo, uma nave saiu diante dele, assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Para que João está fazendo isso? Agora João vai mostrar o critério desse julgamento. Com que critério é feito esse julgamento? Os livros são abertos, que são os registros das nossas obras, ou das obras dos condenados, e eles serão julgados segundo o que está registrado nesse livro. Todas as ações, intenções, palavras, pensamentos, omissões virão à luz, e teremos que dar conta disso. Salmo 62:12, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo suas obras. Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Romanos 2:5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Pastor, mas eu não estou entendendo. Se a salvação é por graça, por que ele está contando as obras aqui? Veja só, não são as obras
não são as obras, meu irmão, que são a causa da salvação ou da condenação. Elas são a consequência da condenação ou da salvação. Agora, por que está aqui? Porque o justo juiz, veja só, isso aqui, esses livros vão ser abertos para mostrar as obras. Eles não estão sendo condenados. As obras não estão aqui para condená-los. Os livros estão sendo abertos para eles saberem por que foram condenados. Para eles terem consciência do porquê foram condenados. Essa é a ideia. E o texto diz, ainda abriu outro livro, o livro da vida. Uma pessoa julgada e declarada absolvida com base no fato do seu nome estar ou não registrado no livro da vida. Não é por obras, é por graça. Ok? Você é salvo por graça. Agora, como você sabe que você foi salvo por graça? Eu tenho que ir no livro das obras. Me mostra a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Então veja só, o salvo tem que estar no livro da vida. E como eu sei que o salvo está no livro da vida? É quando eu olho o livro das obras. Se ele é salvo e diz que está no livro da vida, as obras, boas ou más, é que definirão isso. E é isso que João está vendo. João ainda vê que o julgamento é individual. Verso 13, deu o mar os mortos que dele estavam, a morte e o além, ou Hades, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. A morte e o além, presta atenção, o além aqui é o Hades. Que é o Hades? É uma palavra grega para inferno, é onde os pecadores ímpios estão agora, os mortos sem Cristo estão agora. A Bíblia diz que nesse julgamento aparecerão 3 oficiais em serviço do julgamento. O primeiro deles se apresenta, o mar, a morte e o terceiro, o Hades. O que eles farão? Eles, nesse dia do julgamento, trarão os mortos, aqueles que pensaram que iam escapar, se suicidando, aqueles que pensaram que a morte iria livrá-los. Lembra de Adolf Hitler, um dos maiores assassinos que já pisou na terra, um facínora, foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Quando ele viu que a guerra virou, e o exército vermelho estava invadindo Berlim, estava a poucos metros do bunker, ele se suicida com um tiro na cabeça, e pede para que os seus guardas queimem o corpo. Hitler achou que ia escapar da morte, com a morte, mas nesse dia, a morte escoltará Hitler até o tribunal. Aparecerão, o mar vai levar os mortos para o julgamento, a morte trará os mortos para o julgamento, e o inferno vomitará os homens para o julgamento. Ninguém vai escapar. A mando de Deus, esses 3 oficiais trarão os mortos. A terra, ao comando de Deus, está devolvendo os criminosos para serem julgados. Levítico 18, 25 diz, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Já imaginou que dia terrível, meu irmão? Todas aquelas figuras que você estudou, todos aqueles serial killers, todos aqueles loucos, megalomaníacos, desde os primórdios Nimrod, desde esses homens loucos, passando pelos faraós, passando pelos o Império Greco, Macedônio, Medo-Persa, Romano, Babilônico, Herodes,
Todos esses homens, e ao longo da história, Calígula, Nero, Domiciano, todos serão entregues, e a morte não os salvará. A Bíblia diz também, no verso 13, que foram julgados um por um. O texto diz, um por um segundo as suas obras. A Bíblia diz que esse julgamento também vai ser individual. Já pensou se ele começasse hoje para alguns? Aí o anjo fizesse assim, ó, aqui no céu vai ter entrada USB na mente de cada um. É anjo. E eu vou conectar um cabo na mente. É anjo. E onde que vai dar esse cabo? Num telão. Mas fica tranquilo, só vai mostrar o que você pensou nos últimos 2 anos. Misericórdia, anjo. Já imaginou? Já imaginou? O festival de horror. É claro que eu não estou falando da noiva da igreja de Cristo, mas nem todo mundo que está na igreja visível faz parte da igreja invisível, capite? Dá glória agora, irmão. O julgamento será individual, porque vai haver graus de punição no inferno. Uma senhorazinha que costura crochê ímpia, linguaruda, não vai receber a mesma punição de um assassino. Mateus diz que um será ferido com mais açoites e outros com menos açoite. Graus de punição, não tenho tempo para falar isso hoje. Agora João vai, já indo para o final, João vai mostrar o resultado do julgamento, verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte. Agora João está vendo o que? Finalmente será extinto o último inimigo que corrompeu a ordem da criação. Lembra que João diz, quando ele tem as visões e vê, falta ainda o último inimigo a ser derrotado. O pecado entrou, e com o pecado a morte e o inferno. Chegou a hora de Deus destruí-la. O texto diz que a morte e o inferno serão banidos da criação e lançados para dentro do lago de fogo. Finalmente a morte será morta. Finalmente a morte será aniquilada, destruída. Serem lançados no lago de fogo significa a morte da morte. João tem em mente a destruição final e completa da morte. Por quê? Porque a vida eterna não podia ser experimentada. A vida eterna não pode ser experimentada antes que a morte seja banida do universo. E é isso que Deus está fazendo. Quando o texto diz assim, a morte e o Hades, que é a palavra grega para inferno, foram lançados dentro do lago de fogo, significa o quê? A morte é um estado, e o Hades, um local. Tanto o estado, a condição, morte, quanto o local, inferno, serão lançados no lago de fogo. E a autoridade que eles exerceram em nosso período, finalmente chega ao fim. Mas agora que era para dar glória, ué. Irmão, isso são boas novas. João está dizendo, o Cordeiro venceu, a morte foi extinta, banida, aniquilada, agora deu lugar à vida, e vida eterna para sempre. Para sempre.
morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, a tua vitória? O universo então é livre para sempre, não apenas do pecado e do mal, mas também da morte e dos pecadores. Veja o verso 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você viu o que esse texto mostra? Não existirá universalismo. No final todo mundo passa de ano, até quem não estudou. Balela. Não existirá aniquilacionismo. No final Deus destrói os mortos, aniquila. Não. Todos que não foram achados escritos no livro da vida, os não salvos, serão lançados no lago de fogo. O que é lago de fogo? A segunda morte. Se refere à morte eterna. Você sabe, eu preguei aqui a última vez que estive aqui, a angústia e o sofrimento dos ímpios no inferno são inimagináveis, enquanto os santos estarão nos céus com corpos glorificados, diante do Cordeiro, dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, dizendo: santo, santo, santo. Os ímpios estarão rangendo os dentes e grunhindo com os demônios de dor no lago de fogo. Deus tenha misericórdia, sem fim, sem saída, sem alívio. Igreja, esse dia está chegando, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Oh meu Deus do céu, está vindo. Veja as profecias, cenário político, religioso, econômico. Veja só a natureza, o mundo funcionando como embaixador e anunciando: Cristo está às portas e Ele vem julgar esse mundo. Arrependa-se. Como vencer isso? Como vencer isso, meu irmão? João encerra então, mostrando que a terra foi purificada e os ímpios banidos. Presta atenção, esse dia ainda não chegou. João está vendo o futuro, trono do julgamento. Você e eu estamos no presente, trono da graça e misericórdia. Com esse tanto de gente aqui, e os que estão assistindo, é certo que há inconversos entre nós, bodes entre nós, joio entre nós. E um dia você estará de pé diante desse trono, e se você não estiver vestido da justiça de Cristo, você vai escutar: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. Você está vendo esses degraus aqui, degraus. O trono de Deus, como a forma desse palco. Por esses degraus jorra cascatas de graça, cascatas de misericórdia, dizendo: vem pecador, vem pecador. O Filho do Homem não veio ao mundo para condenar, mas para salvar o mundo. Arrependa-se dos seus pecados, dê as costas para a velha vida. O que é conversão, meu irmão? O que é arrependimento, metanoia? É voltar as costas para o pecado e a fronte para Cristo. Volte as costas para o pecado, arrependimento, e a fronte para Cristo, fé. Quando você se arrepende, volta as costas para o pecado, e quando você crê, a fronte para Cristo, o martelo do céu é batido, e você recebe uma sentença na hora, e é declarado legalmente justo. Não é as prestações, não é daqui a alguns anos, é hoje e agora.
Eu quero encerrar dando a esperança para você que Paulo deu aos Coríntios. Ele diz assim: porque carne e sangue não podem herdar a vida eterna. Por quê? É necessário, porque ele diz: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Onde está a morte? Você pode dizer: Cristo a matou na sua morada, na sua mansão. O que eu preciso fazer? Creia. Se agarre nele. Imagine que você está afogando aos pecados. Imagine que a correnteza está levando você para um precipício, ao inferno. Imagina que pula um salva-vidas lá. O que você tem que fazer? Agarre-se nele. Agarre-se. Grude. Tu é minha esperança. Tu é minha salvação. Grude. Esse salva-vidas é Cristo. Ele pulou e hoje na correnteza. Grude. Agarre-se nele e seja salvo. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos, ore, por favor. Não decepcione Cristo agora. Estava cantando tão alto, estava gritando tanto. Vai orar igual presbiteriano agora, poxa. Vamos orar, vamos orar. Se não é por você, ore pelo teu filho. Se não é pelo teu filho, pelo teu marido. Se não é pelo teu marido, pela tua esposa. Se não é por ela, ore por ti mesmo. Mas ore, ore, ore. Ore como se fosse sua última noite, seu último dia, seu último culto. Ore como se essa trombeta fosse soar hoje. Ore, ore. Para aquele que não é salvo, diga: salva-me, salva-me, Jesus. Para aquele que tem um familiar que não é salvo, diga: salve-o, Jesus, salve-o. Para aquele que ama evangelismo e missões, diga: salva São Paulo, salva Zona Sul, Zona Leste, salva, Senhor, Barueri, Osasco, Guarulhos, salva o Brasil, salva Brasília, salva a classe política, empresarial, salva as crianças, salva os drogados, salva os ateus, salva. Vamos, guerreiro, vamos, valente, ore, ore, ore. Uma oração de avivamento, uma oração poderosa. Quanto tempo você não derrama lágrimas? Nossos olhos estão muito secos, meu Deus, nosso coração está frio, Senhor. Ore, ore.